Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, o ator Carmo Della Vecchia disse numa entrevista que aos 9 anos ele tomava soco no estômago aos gritos de bicha. É disso que vamos falar aqui hoje. Eu acho que muita gente vai se identificar com as coisas que o Carmo diz. Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho, queridos. Para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, comentarem, por favor, deixarem um joinha e indicarem o canal para os amiguinhos, tá bom? Bom, o Carmo Della Vecchia, ele saiu oficialmente do armário no programa Dança dos Famosos, que era, né, o programa ali do Faustão, agora está sendo apresentado pelo Thiago Leifert. E ele, num agradecimento, agradeceu ao filho e ao esposo, que é o autor de novela João Emanuel Carneiro. Eu achei lindo, né, essa saída do armário dele, porque foi uma coisa que acabou unindo uma coisa na outra, né? Ele fez de uma forma muito natural, eu até falei disso no vídeo, vou deixar o link aqui com vocês. E nessa entrevista ao jornal O Globo, o Carmo falou, né, dessa coisa de levar aos 9 anos de idade, levar soco na boca do estômago aos gritos de bicha. E aí ele diz mais coisas, vou ler aqui para vocês, tá? Abre aspas. Na minha época de escola, a palavra bullying nem existia e se sofria preconceito dos próprios professores. Aos 9, 10 anos, tomava soco na boca do estômago de colegas que gritavam bicha. É cruel quando acontece. A criança deveria sair dali direto para contar aos pais, mas tem vergonha de ter tomado um soco por esse motivo. Para quem sofre preconceito, é um soco no estômago calado. Sem falar que, aos 10 anos, você ainda não sabe da sua iniciativa sexual. E aí o artista continua a falar, né? Ele disse que se descobriu gay aos 13 anos e pensou, abre aspas, e agora o que vou fazer? Porque ser gay não é o padrão, né? Quando você nasce, te dizem que é errado. E por mais que você resolva isso na vida, tem um lado seu que também tem preconceito. Faço psicanálise há 15 anos, mas falar sobre isso talvez tenha sido também uma forma de eu me libertar do meu próprio preconceito. Bom, e aí o Carmo vai contando outros episódios, né, outras questões da vida dele, mas eu queria focar nesse período aí da infância, do colégio. Eu cheguei a comentar ontem no Twitter sobre isso, que parecia, a impressão que eu tive lendo a entrevista do Carmo era de que era eu falando, porque parecia tão comigo, né? As experiências eram tão idênticas que parecia eu falando. E outras pessoas disseram a mesma coisa, né? Inclusive um amigão meu, assim, de idade parecida, disse a mesma coisa, né? Que se sentiu muito ali, naquele momento. E é verdade, mas a diferença, a única diferença que eu vou assim destacar é que eu tomei muito soco no estômago também. Só que ao invés dos gritos de bicha, os meninos gritavam mariquinha, que era mais uma coisa ali da minha infância, né? O Carmo, ele tem pouca diferença de idade para mim, eu acho que ele é mais novo 4 anos. Não sei se isso faz diferença, a idade ou talvez o lugar, não sei. Mas no meu caso, o xingamento era esse. Essa é a única diferença, porque todo o resto é muito parecido. Isso também aconteceu ali pelos 9, 10 anos de idade. Eu também me descobri ali pelos 12, 13 anos. Eu já contei, inclusive, essa experiência aqui, que foi justamente naquela época, né, da descoberta da AIDS, que a AIDS estava começando a sair na mídia e que eles se referiam à doença como câncer gay e toda essa coisa, né, da confusão que isso faz na cabeça da gente. Mas, enfim, talvez essas gerações de agora não tenham uma experiência tão parecida, mas eu imagino que o bullying seja também ainda muito forte, que isso seja uma coisa muito presente ainda e que isso tenha efeitos muito
muito danosos, né, na cabecinha dessas crianças hoje ainda. É óbvio, gente, que não dá para comparar, né, coisas que aconteceram 45 anos atrás com coisas que acontecem hoje. Mas ainda é muito forte, ainda é muito ruim. Naquela época era muito pesado, a gente apanhava mesmo, a gente tinha coisas nossas roubadas descaradamente. E o motivo era esse. E era muito complicado na nossa cabeça tentar entender esses motivos, porque a gente sequer sabia, na verdade, o que era um gay, o que era ser um homossexual. Isso vem depois, ali na nossa época, né? Isso vem depois. E também já falei sobre isso aqui. É uma experiência muito ruim, porque as únicas referências que a gente tem nessa época dali, de 40 a 45 anos atrás, são referências muito ruins, de gays muito caricatos, muito estereotipados, né? A mídia sempre colocando esses gays palhaços, esses gays muito estereotipados, que são ali colocados para serem alvo de deboche mesmo. E as crianças que não são gays, elas já aprendem que é quase que obrigatório debochar dos gays, porque elas veem isso o tempo todo, elas são ensinadas a isso, né? Então, para elas, isso é uma coisa normal. E é muito difícil, principalmente para os meninos gays, porque naquela época não tinha tanta visibilidade, né, da coisa das meninas lésbicas, isso era algo raríssimo, então não tinha tanto esse bullying em cima das meninas. Não que não houvesse, mas era infinitamente menor, né? Eu, por exemplo, nunca vivenciei isso, eu nunca cheguei a ver uma menina sofrendo esse tipo de preconceito, mas meninos vários, e eu inclusive. Então, assim, era muito, muito, muito duro, e isso ainda acontece, infelizmente, né? A gente vê esse tipo de bullying ainda acontecer, claro que hoje é um pouquinho menos complicado, porque já existe uma referência positiva, né? Os meninos ter esse alento. Mas ainda é muito complicado, ainda é muito perigoso. Nós vimos na semana passada o caso daquele menino que nem gay era um menino heterossexual até que se prove o contrário, e não há por que se provar o contrário, filho daquela cantora de forró que decidiu dar fim à própria vida por conta de bullying homofóbico. Então, assim, esse tipo de coisa ainda acontece muito. E o Carmo falando sobre esse tipo de coisa, expondo esse problema, né? Ele é um homem que tem muita visibilidade, um ator, né, da Globo, então, assim, tem muita visibilidade. Esse tipo de declaração acaba atingindo muita gente. Que bom que isso aconteça, que bom que ele fez isso, porque outros meninos vão se colocar nesse lugar, né, o lugar da vítima do bullying homofóbico. Eu me coloquei, outras pessoas se colocaram, mas principalmente isso tem que chegar aos meninos que estão sofrendo isso agora, para que eles entendam que eles não estão sozinhos, que outras pessoas já sofreram isso também, infelizmente, que a gente sobreviveu, né, com dignidade, que a gente não precisava ter passado por isso, eles não precisam passar por isso, então eles têm que deixar a vergonha de lado e falar, sabe, e denunciar aos professores, denunciar à direção da escola e principalmente aos pais, para que atitudes sejam tomadas, para que eles não passem mais por isso, porque eles não podem passar por isso. Isso é errado, isso está errado, e eles não precisam passar por isso sozinhos. Então, muito obrigado ao Carmo Della Vecchia por ter dado essa entrevista, ter dado esse depoimento. Viram a importância que isso tem? Né? A importância de sair do armário, de pessoas com visibilidade saírem do armário. É essa a importância, né? Para darem esse depoimento, e esse depoimento chegarem às pessoas que ainda sofrem esse tipo de preconceito, para que elas não sofram mais. Isso é muito importante. Parabéns, Carmo Della Vecchia. Parabéns a todas as pessoas que têm visibilidade, que exponham mais esse tipo de coisa, que falem mesmo, né? Para incentivar essas crianças a não sofrerem isso calado, para não sofrerem isso sozinhas,
Né, gente? Não sofram isso sozinhas, não. Denunciem mesmo, falem mesmo, coloquem a boca no trombone mesmo. Não sofram isso caladas. Tá bom, queridos? Por favor, não sofram isso caladas. Se você souber de algum menino ou alguma menina que esteja sofrendo bullying na escola ou em qualquer outro lugar, denunciem. Sabe, procurem um adulto, procurem uma pessoa que vocês saibam que vão te ajudar, que vão tomar alguma atitude e denuncie. Não fique com vergonha, não, a culpa não é sua. Vergonha tem que ter quem pratica o bullying, não quem é vítima do bullying. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã tem um vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso e até amanhã.